Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Clary e as traduções, elas representam 100% o original? Isso aqui é um bate-papo da hora, cara. E por que que eu venho colocando, eu venho colocar isso aqui? Eu gravei alguns vídeos falando, alguns vídeos aí falando de King James, de traduções que tem um nome de marketing, né? Nomes de marketing, traduções que elas visam o marketing para chamar atenção para vendas, né? Então usei uma ou duas como exemplo e aí eu construí o vídeo em cima e por aí vai. E eu fui deparado com o seguinte argumento: olha, então se você pegou uma obra do inglês, traduziu para o português, e a tradução em português não representa o texto em inglês, então nós não temos nenhuma obra traduzida em português. Nenhuma das obras em língua portuguesa representam as obras a quais elas foram baseadas. E esse argumento, essa pergunta, eu me martelou, cara, e eu até levei uns dias para raciocinar, por isso que eu tô gravando esse vídeo só agora, porque, como eu disse, tem coisas que eu fico matutando aqui, pensando. Então, por causa disso, vou pedir que me acompanhe até o final do vídeo, aproveita o embalo, se inscreve, né? Na descrição do vídeo você encontra o curso Teologia Pagamento Único, e bora para esse vídeo em si. É interessante porque quando a gente pega, se eu não me engano, o livro Curso de Linguística Geral, foi no curso de Linguística Geral do Fernando Saussure que eu li, ou foi no ou foi na introdução do Léxico Lounida. Cara, acho que deve ter sido um desses dois livros que eu li. Então tá aí a referência para quem quiser estudar. Introdução do Léxico Domínio Semântico. Ele afirma que não existem sinônimos perfeitos, né? E no livro de curso de Linguística Geral, ele, se eu não me engano, o Fernando Saussure, ele fala que uma língua, quando passa para outra, ela não o processo de tradução é muito difícil por causa disso, que você não tem muitas vezes uma palavra que signifique exatamente aquilo, né? Então você não tem, se para uma palavra você não tem uma tradução 100% perfeita, quanto mais para um livro todo. Então o que acontece? Quando a gente pega uma tradução, seja de qualquer obra que for, a tradução ela vai carregar o nome da obra original em si, mas ela não é 100%. Por quê? Se a gente pegasse, vamos supor, vou dar um exemplo aqui, um exemplo hipotético aqui. Vamos pegar aqui a minha King James aqui em inglês. Não aceite falsificações, ok? Tem uma King James aqui da Sociedade Bíblica Trinitariana, uma edição da Sociedade Bíblica Trinitariana em inglês. Se eu traduzo isso para o português, por exemplo, e eu tento pegar do português e levar para o inglês de novo, não vai dar bom. Por quê? Você pega uma palavra do inglês, você pode traduzir por duas ou três em português. Só que se você pega uma dessas duas ou três palavras em português e tenta verter para o inglês de novo, por exemplo, eu traduzi do inglês para o português. E aí outra pessoa, tente verter do português, ou até eu mesmo tentar verter do português para o inglês, ela vai sair uma tradução diferente do que está aqui. Então, isso não é só nesse caso específico. O próprio Novo Testamento é assim. O próprio Novo Testamento, a Bíblia em si, você pode traduzir ela do hebraico para o português. Mas se você tentar retraduzir do português para o hebraico, você vai sair diferente. Não vai sair igual o texto hebraico ali. Se eu tentar traduzir o Novo Testamento grego para o português e do português tentar traduzir para o grego de novo, não vai sair. Né? Porque você vai ter certas nuances, certas questões. Então, a gente não consegue resgatar, e é aí que eu quero colocar, e isso pode gerar um problema, um monte de coisa, mas para quem estuda tradução, já está ligado disso aí. A tradução, ela não consegue representar, de qualquer obra, ela não consegue representar 100% do original. E isso eu já disse aqui em vídeo, em outros vídeos mais antigos e tal. Então, se a tradução ela não representa 100% original, e eu estou falando de traduções que tentam ser mais fidedignas, ela não representa 100% original, então, tecnicamente, podemos dizer que nós não temos a obra 100%.
Por isso que eu sempre falo, gente, vamos estudar grego, vamos estudar. E não tem coisa mais gostosa ou mais satisfatória, acho que é a melhor palavra que se enquadra aqui, mais satisfatória do que você ler uma obra no seu idioma original. Cara, é outro 500, mano. É outros 500. Não é só Bíblia. Não é só Bíblia. É qualquer livro. É claro que a gente não vai aprender todos os idiomas do mundo, então. E o problema de tradução ele é tão interessante que, por exemplo, hoje ele pega até os mangás. Hoje existe existe grupo de pessoas que quando sai um mangá, por exemplo, no Japão, em menos de 24 horas ele é traduzido para a língua portuguesa. E não é máquina que faz isso, são pessoas que sabem japonês e que traduzem. Só que às vezes eles fazem uma tradução equivocada que gera uma compreensão errada nas pessoas. E quando a tradução sai melhor feita pela equipe oficial, é diferente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas questões de tradução. Muito cuidado com as questões de tradução. Então, quando a gente fala, como eu disse, se uma tradução feita por uma equipe revisora, ela sai de um jeito, por outra sai de outro, seja por desleixo, seja por outras dificuldades em si, a gente não consegue pegar essas duas obras, traduzir para a língua original de novo. E veja que o caminho inverso que eu estou colocando aqui é para a possível reconstrução da obra 100% original. E não estou falando de crítica textual, estou falando de tradução. O foco do vídeo aqui é tradução. Porque senão não. O foco é que eu estou falando, discutindo a questão de tradução. Graças a Deus hoje, por exemplo, no Novo Testamento, temos toneladas deles sendo vendidas aí pela Sociedade Bíblica do Brasil, Trinitariana, algumas editoras conseguem os direitos autorais e relançam também alguns textos gregos, né, que eles conseguem os direitos autorais, fazem interlineares e por aí vai. E nós temos, é claro, também traduções mais fiéis, mas sempre dentro dessa discussão, e o porquê que eu estou falando aqui estude o idioma original. Né? Então nós temos acesso à Bíblia na língua original, então não tem como falar que se perdeu, porque a língua em que o bagulho foi escrito está aqui, você pode ter, eu tenho, não custa caro. Aconselho bastante o interlinear majoritário, por exemplo. Né? Aconselho muito mesmo o interlinear majoritário, mas se você optar por outros Novos Testamentos. Então nós temos acesso à língua original, ao Novo Testamento original em si, e nós lemos através de traduções, porque o nosso idioma é diferente do idioma grego. E como já teve vídeos que eu gravei aqui, nós temos muita dificuldade de traduzir tempo verbal. Existe uma complexidade muito grande na interpretação no entendimento de tempo verbal, porque são duas coisas diferentes. Né? Tanto o grego quanto o próprio tempo verbal, o aspecto verbal grego e o tempo verbal português, por exemplo. Mas para isso a gente vai estudando e tentando resolver, e quanto mais tempo a gente estuda, melhor fica. Mas, para concluir o vídeo, então, eu tenho uma Bíblia em português, ela representa fidedignamente o original? Muitas vezes não. Assim, não muitas vezes, mas em 100% não vai ter. Não vai existir uma Bíblia 100% fiel ao original. Você vai ter traduções que são próximas ao original, que ajudam bastante, mas ainda assim elas vão errar num ponto, no outro. Por quê? Escolha do tradutor, questão do próprio entendimento gramatical, às vezes o interesse teológico, às vezes o interesse doutrinário, às vezes um erro por erro, às vezes a escolha de um dialeto alvo, né? Até inclusive tem algumas traduções interessantes que podem parecer estranhas para nós da Almeida Corrigida Fiel, e que essa tradução, para nós brasileiros, ela é estranha, mas pro dialeto português, para a língua portuguesa como um todo, abarcando Portugal, Moçambique, Cabo Verde, Angola, não é. Porque lá fora esse termo é usado com mais clareza, e a Almeida Corrigida Fiel traz, só que o brasileiro já não usa. Então, assim, pode gerar alguma obscuridade dependendo do público-alvo em geral, ou se você é de um grupo específico e você não consegue entender um termo. Né? Então, é muito complexo isso. Mas, o que eu quero dizer? Uma obra traduzida ela não é 100% fiel ao original, em nenhum momento. Então, nós temos a obra traduzida.
olhando por esse lado, nós não temos obras. Uma obra que é traduzida, ela não é 100%. Por exemplo, posso pegar até aqui o Senhor dos Anéis. Vou pegar aqui o Senhor dos Anéis. Cara, loucura. Senhor dos Anéis. Tolkien. Esse livro ele originalmente foi escrito em inglês. E ele foi traduzido para o português. Mas o em português ele corresponde fielmente 100% ao original em inglês. Então nós não temos nenhuma obra. Então essa aqui, por mais esmero que tenha sido feito nessa tradução, você vai ter o conteúdo, então você vai compreender 98%, 99% do que foi dito. Mas se você pegar a obra original em inglês, meu amigo, a obra original em inglês, você vai ver muita coisa. Deixa eu... É que muita luz aqui, ó. Ó. Tolkien. Você vai ver coisas... Você vai ver com mais clareza, ou você vai ver muito mais coisa que não está em português, que não consegue ser trazido para o português. E isso é legal. Isso é legal. Até um teólogo ele afirma o seguinte. Um teólogo liberal ele afirma o seguinte. Repetindo a palavra do professor dele, acho que era o Bruce Metzinger. Disse assim, ó. Você ter um Novo Testamento traduzido, uma Bíblia traduzida, é como você pegar uma obra traduzida, é você pegar uma foto preta e branca. Ela corresponde ao original, até certo ponto, mas falta as cores. Você pegar uma obra no seu idioma original, é você pegar ela colorida. Então, as duas, tem diferença entre uma e outra? Tem. Muita diferença. Né? Aí você vai me dizer se é muito ou se é pouca. Eu acredito que seja muito. Muita diferença. Tem muita diferença entre você pegar um Novo Testamento grego e um Novo Testamento em português. Tem muita diferença. Tem muita diferença entre pegar um R.R. Tolkien em inglês e pegar uma obra traduzida do Tolkien. Então, você vai ter essas cores que elas vão fazer, na hora de fazer uma interpretação, fazem toda a diferença. Me lembro muito bem de ter visto um filme de cachorro muito tempo atrás. O filme era de cachorro. E os cachorros eram agentes secretos, né? E eles estavam tentando salvar o mundo. E aí tinha um cachorro que era agente secreto. Aí o outro falou assim, é o fio vermelho. Aí o cachorro olhou e falou, porra, mano, eu só enxergo preto e branco. Eu só enxergo preto e branco. Ah, então é o cinza, não sei o que. Mas aí o vermelho pode se confundir com o azul. Não é? O verde se confunde com o vermelho. Então, enxergar em preto e branco não é 100% garantido que você vá ser 100% preciso. Não é. Não existe essa precisão. E eu acabei demorando para gravar esse vídeo porque eu estava achando as palavras para definir isso. E estão aqui. Né? Estão aqui minhas sinceras palavras sobre o tema. Mas então quer dizer que nós vamos jogar fora todas as traduções em português e nós só vamos ler em grego? Não é esse o caminho. Mas você tem a sua tradução em português? Busque o grego. Você tem uma obra traduzida em português, de qualquer livro, se você buscar no idioma original, muito melhor. O próprio curso de Linguística Geral do Fernando Souto, uma vez eu tive que gravar um vídeo, olha só, tive que gravar um vídeo sobre o tema. E o que eu fiz? Eu busquei no francês, cara. Eu peguei o livro em francês original, no idioma original, que ele foi escrito, e mano, fiz a pesquisa no francês para poder ter mais certeza daquilo que eu queria dizer. Para ter mais certeza. Então não é só com a Bíblia. É com qualquer livro. É com qualquer livro. Entende? E aí, a questão é, nós vamos ter maturidade só para o marketing ou para um estudo mais aprofundado? E eu sei que o que eu estou trazendo aqui pode gerar uma discussão maior, e espero que gere, porque se a gente refletir nisso, mais maturidade nós vamos ter. Então, aguardo aí, espero o seu comentário, tamo junto, Campo Batalha, e Deus abençoe você.